Se Deus pedisse uma prestação de contas para você hoje, o que você mostraria? É muito estranho a gente pensar isso que todo mundo já sabe, de que nós não somos os donos de tudo, e sim o próprio Deus, e a gente apenas administra. E isso faz total diferença porque se nós fôssemos os donos, não precisaríamos nos preocupar em prestar contas. E claro que é um privilégio receber tudo que temos, mas também é uma responsabilidade. Então, é extremamente importante a gente pensar em como a gente tem usado todos os recursos que a gente tem sido abençoado por Deus. Isso deveria interferir diretamente da forma como a gente usa, como a gente gasta, como a gente investe, qual o propósito do que a gente tem feito. E isso eu vejo muito claro lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2, porque o Paulo está falando ali para os coríntios sobre o uso do conhecimento da verdade sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Mas acredito que esse princípio serve também para a forma como a gente administra os recursos mundanos e passageiros, tanto pela ideia, né, clara de que tudo pertence a Deus, quanto por outros contextos, outras passagens, a mais clássica a parábola dos talentos. Então acho que esse conceito a gente consegue aplicar para essa ideia que eu quero trazer no vídeo, mesmo não sendo o contexto direto da passagem. E o versículo fala assim: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Então, nós somos os servidores, né, de Cristo que fomos encarregados para administrar. Isso tanto na propagação do Evangelho quanto nos recursos que o próprio Deus tem colocado em nossa mão. E a forma como a gente decide, na prática, não deveria ser exatamente como muitas vezes é no automático. Simplesmente o que todo mundo tem feito ou o que é culturalmente normal e natural. A nossa forma de administrar deveria ser justamente com essa mentalidade de administradores, de que o próprio Deus é o dono e que prestaremos conta por isso. Não ache que vai ficar por isso mesmo, até porque muito da nossa eternidade, né? Posso dizer que vai ser meio que baseado nisso, nos galardões que a gente pode ganhar, que é a forma como a gente tem usado o nosso tempo aqui na Terra e todo o conhecimento que a gente tem. E outra pergunta também que eu gostaria de levantar para a gente pensar é de que a fidelidade importa mais para você ou o resultado? Isso é bastante provocativo, talvez não a princípio, mas se você pensar melhor nos detalhes e nos pormenores que pode trazer esse pensar, porque muitas vezes a gente lida com algo sendo certo ou errado de acordo com o resultado. Então, por exemplo, entrei num emprego, estou num trabalho novo, estou fazendo tudo certinho, só que do nada sou mandado embora. Você pode até passar pela sua cabeça de que cometeu algum erro, de que foi culpa sua, algo do tipo, mas não necessariamente. Pode ser que foi uma permissão de Deus para aquilo e com isso, mesmo você fazendo o certo, mesmo você tendo feito sua parte, sendo fiel a Deus, colheu essa consequência que não necessariamente é culpa de algum pecado seu ou nada, algo assim, mas simplesmente pelo pecado que há no mundo, pelo erro das pessoas ou algum erro de algum terceiro que prejudicou você. Então, isso também deveria ser aplicado às menores decisões que a gente toma. É muito mais nítido a gente ver isso nesse exemplo que eu dei, porque é algo maior e talvez mais palpável. A gente consegue, de repente, saber se cometemos algo errado para ter sido demitido ou não. Já financeiramente, por exemplo, muitas vezes a gente não consegue
entender se algo foi bom, se algo foi certo, se a nossa decisão foi certa, se não tivermos resultados. Muitas vezes alguém não tem dinheiro ou está pobre porque fez coisas certas. E isso é bem difícil de entender porque, ainda que saibamos que a teoria da prosperidade não é bíblica, não é algo que Deus realmente aplica, é muito mais fácil a gente enxergar as bênçãos com bens materiais. Mas não necessariamente é isso. Muitas vezes, a gente sendo fiel a Deus, a gente vai ser, na verdade, privado de muitas coisas mundanas. Isso pode, muitas vezes, nos confortar, mas outras também pode acomodar, né? E aí é uma linha tênue entre a gente entender que fomos fiéis e, apesar disso, não temos algumas coisas, fomos privados de algumas coisas. E o outro lado é de que, beleza, fomos fiéis, porém tinha algo diferente que poderia fazer, ou daqui em diante tem algo diferente que eu possa fazer. E aí começa a se complicar essa pergunta, mas não quero discorrer tanto assim, apenas deixar a provocação para que a gente reflita principalmente no propósito eterno que temos, que é de glorificar a Deus e de sermos servos fiéis do próprio Senhor, que é dono de tudo. Nós não somos donos de nada, somos os administradores. E até a palavra bastante comum no meio cristão é de que somos mordomos e precisamos ser bons mordomos. Mordomo no sentido de que somos quem está cuidando das coisas de outra pessoa. Então, até um exemplo real, né, que tem alguns livros, não vou me lembrar o pastor ao certo que disse isso, mas uma vez bateram no carro dele e logo que ele saiu do carro, ele olhou para o carro amassado e falou: "Poxa Deus, por que você permitiu que batessem nesse carro que é seu?" Então, essa perspectiva é a que a gente tem que ter, de que tudo é de Deus, que estamos usando, estamos administrando, deve ser para a glória dele. Se alguma tragédia vier a acontecer, se alguma perda, enfim, Deus está no controle, Deus é quem permitiu. Mesmo a gente não entendendo, Deus é soberano e está no controle de tudo. Tem o melhor para nós e, acima de tudo, para a sua glória. Que usemos os momentos difíceis de escassez, de tristeza, para lembrarmos, para louvarmos ao nome do Senhor e continuarmos sendo bons administradores, não com essa mentalidade de dono que até mesmo o mundo propaga de forma tão extensa, de que precisamos possuir aquilo, precisamos determinar que aquilo é nosso, enfim, que tudo que está ao nosso redor somos os donos, enfim. E não é isso. A gente vê na palavra de Deus que somos apenas administradores.